E te contar que os médicos acompanham o apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante de coração nas últimas horas. De acordo com o Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, a cirurgia durou 2 horas e meia e foi considerada, essa é a notícia mais importante, um sucesso. Isabelle Salemi, nos conte, imagino que parte da imprensa brasileira está aí na frente do hospital, né? Tem bastante gente acompanhando aqui de perto e esperando uma nova atualização, né, Elisa, do boletim médico. O último foi divulgado ontem e deu conta de que Faustão segue na UTI, isso porque está fazendo todo aquele acompanhamento, né? Precisa saber como é que é a aceitação do corpo ao novo órgão, enfim, como é que ele vai proceder depois dessa cirurgia que durou 2 horas e meia e foi realizada ontem no início da tarde. O órgão é de um homem de 35 anos que morava em Santos. Veio de Santos para cá de helicóptero e chegou aqui no hospital. Pouco tempo depois já teve início, então, a cirurgia. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, a partir do momento que se soube da disponibilidade desse coração, eles já fizeram ali uma triagem no sistema que apontou 12 pacientes que teriam compatibilidade. Desses 12 pacientes, 4 tinham ali uma prioridade por conta do estado de saúde, sendo que Faustão era o segundo nessa lista. Só que o primeiro da lista acabou rejeitando o coração, a família, os médicos, enfim, a equipe médica disse que rejeitaria esse coração e aí acabou vindo para Fausto Silva, que estava internado aqui desde o dia 5 de agosto no Albert Einstein, de onde a gente fala ao vivo. A equipe de transplante também explicou como é que funciona, né? O Centro Estadual de Transplante explicou como é que funciona essa seleção das pessoas. Tem toda uma compatibilidade, não só de tipo sanguíneo, como também de porte físico entre o receptor e o doador, além também da questão de saúde que influencia muito nessa escolha. Como eu disse, Faustão está internado aqui desde o dia 5 de agosto e ele estava já com um quadro de saúde complicado. No último domingo, né, domingo anterior, eles tinham divulgado um estado de saúde dizendo que ele já estava com uma insuficiência renal e também fazendo uso de medicação. Isso foi determinante para que ele tivesse aí uma pressa e acelerasse, então, esse recebimento do coração. Elisa. Obrigada, Isabelle Salemi. O caso que chama atenção por ser Fausto Silva, né? Apenas um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e também por ter havido um transplante de coração, né? E essa questão ali da cirurgia, de como é feito o transplante, chama muito atenção também. Isabelle, obrigada. Bom trabalho para você aqui na cidade de São Paulo. Vamos até Brasília com... Opa, Elisa, que é a câmera... Segunda-feira, gente, ela fica perdida, se é um, se é dois. É essa câmera com o Silvinho. Vamos com Pedro Teixeira para a gente poder falar sobre essa expectativa de reforma ministerial, né? O presidente Lula retorna ao Brasil, ele que estava ali viajando, passou pela cúpula dos BRICS, percorreu mais alguns países da África e agora, com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Teixeira, retorna também a grande interrogação da reforma ministerial, né? O que vai acontecer daqui para frente? Nos conte tudo o que você sabe, por favor. Tudo bem, Elisa? Bom dia novamente para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Live CNN. Eu já comecei a segunda-feira mandando mensagens para as lideranças partidárias do PP e do Republicanos, que são os partidos escolhidos para ocupar novas pastas, né? Eles que não estão na base do governo, nem na esplanada dos ministérios ainda. E o que essas lideranças me disseram é que eles estão esperando o encontro que deve acontecer nesta semana deles com o presidente Lula para que os ajustes finais desta reforma sejam finalmente feitos. Antes de viajar para a África, o presidente Lula esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que articula estas reformas nos ministérios, que articula também a chegada do PP, do seu partido, ao governo federal. Algumas possibilidades foram desenhadas, uma delas era, por exemplo, a chegada do PP no Ministério do Desenvolvimento Social, mas sem o Bolsa Família, que é o principal programa social da pasta. O programa seria deslocado para o Ministério da Gestão, que é hoje comandado pela ministra Esther Dweck, e essa possibilidade foi descartada nos últimos dias. O presidente Lula não concorda com a possibilidade de retirar o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social. Outras possibilidades foram apresentadas pelo PP. Por quê?
porque o acordo com o Republicanos está um pouco mais avançado, segundo algumas fontes do Palácio do Planalto. O partido deve assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, que é hoje comandado pelo ministro Márcio França. De qualquer forma, Elisa, isso tudo ainda está sendo desenhado, eventuais modificações, como a gente já vem noticiando há várias semanas, podem acontecer. A expectativa dos partidos de centro é que nesta semana finalmente tudo seja decidido, seja concluído e a gente já tenha a definição para onde vão os ministros já escolhidos. Os 2 deputados dos partidos escolhidos já foram indicados por eles, Silvio Costa Filho pelo Republicanos e o André Fufuca pelo PP. A gente vai aguardar e atualizar tudo isso ao longo desta semana. Volto com você, Elisa. Segunda-feira, principalmente, é o que a gente gosta de saber, hein? Projetar nos próximos dias, te contar o que pode acontecer. Obrigada, Pedro Teixeira. Basília e Larissa já voltam comigo aqui no telão. Larissa, quero saber de você, daquilo que você tem podido ouvir. E aí, será que desenrola de fato essa reforma ministerial? Os nomes já existem, né? Eu imagino que eles estejam ali pertinho de diferentes cadeiras pensando, e aí, gente, quem é que vai? 2 pessoas na mesma cadeira, não dá para sentar. Mas quem é que vai sair, Larissa? Há quase 3 meses, né? A gente está nesse Nossa assunto. Senhora. Eu conversei com algumas pessoas hoje pela manhã, em especial ali do Republicanos. É engraçado que eu vou até trazer umas aspas aqui que uma fonte me falou que, olha, estamos no compasso de espera. Padilha disse no sábado que essa semana vai, a gente está querendo ver. Ouvi também até, lembrando que Republicanos, durante um momento ali, se cogitou assumir o Ministério do Esporte, parece que agora está mais para portos e aeroportos, mas mesmo assim, o esporte continuaria na mesa. Houve uma frase muito famosa no esporte que é: o jogo só acaba quando termina. Então está nessa expectativa mesmo, será que agora vai? Mas já foram tantas promessas anteriores que essa semana ia, que até dentro dos partidos tem já um pezinho atrás. O que dá para a gente afirmar até agora? Que a paciência está diminuindo, claro, e que também é preciso uma resposta por parte do Palácio do Planalto, no sentido que o próprio governo federal precisa de algumas respostas, seja no orçamento que vai ser enviado essa semana, tem até o dia 31 para o governo enviar o orçamento da semana que vem, tem algumas sinalizações, daqui a pouco a gente vai falar de uma questão da desoneração da folha de pagamento também, que já tem um recadinho ali do Congresso, que se não acontecer logo essa reforma, podem também dar uma segurada. Então, tem alguns sinais, né, digamos assim, por parte mesmo do Congresso Nacional de que a paciência está acabando e do Palácio do Planalto que a conversa está andando. Agora, esse compasso de espera, mais uma promessa do ministro Alexandre Padilha, que essa semana, pelo menos, reuniões vão acontecer. Mas segunda-feira, até às 9h30, ninguém do Republicanos e ninguém do PP ainda foi chamado para nenhum tipo de reunião, nem com o ministro, muito menos com Lula no Palácio do Planalto. Elisa. Basília Rodrigues, como é que você analisa esse cenário? Quem haveria de sair? A própria base do PT? A própria base do presidente Lula? Porque os outros cargos dos outros partidos já vieram nesse movimento, né, de você arquitetar uma base para conseguir governar. Quem é que vai deixar sua cadeira para lá, hein? Olha, o governo prevê aí uma dança das cadeiras, né? Alguns governistas, time ali de primeira mão, vão ter que abrir mão das suas cadeiras para os novos aliados do governo, republicanos, progressistas. Mas uma jogada que a gente até antecipou aqui na CNN Brasil deve se confirmar nesta semana, que é tirar um pedaço do MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é a área que cuida da microempresa, do setor empresariado, e transformar num tipo de apêndice, né? Você tira ali essa área de dentro do Ministério do MIDIC e cria uma outra pasta. Então, o governo, nesses muitos cenários, não descartou, e a gente vai ver esta semana, a confirmação de criar mais uma pasta. Já são 37 ministérios, então não tem problema virar um 38º se for para abrir espaço para estes aliados, sem criar mais rusgas, né, mais dificuldades com quem está sentado nas cadeiras. Então, as confirmações dessas mudanças
essa dança das cadeiras sairá nesta semana. Mas sobre análise, né? Porque a gente fala da informação, mas também tenta explicar para vocês o que significa esta informação. O presidente Lula, ele ganhou tempo e mostrou para o Congresso, apesar dessa forte pressão, que quem está sob o controle do processo é ele, enquanto presidente da República. Então, ele reafirma aquela velha máxima do presidencialismo de coalizão. Realmente depende dessa base firme e plural, com vários partidos, para contar como voto nas discussões ali de propostas importantes para o Planalto, pela governabilidade, para não correr risco de um processo de impeachment, mas antes do coalizão tem o presidencialismo. E quem tem a chave do cofre, a caneta do Diário Oficial, é sim o presidente da República. Então, eu ouvi esta avaliação de vários partidos que têm assento nessa esplanada dos ministérios, a exemplo do MDB, do PSD, que hoje curtem aí o patamar de 3 ministérios, né? Então, eles são os mais bem contemplados nesta atual configuração da esplanada. E eles avaliam, estes partidos, que quanto mais demorou para decidir os nomes, Lula deu também o seu recado para o Congresso, que ele não vai dando os dedos e os anéis assim em 8 meses de um governo que tem 4 anos pela frente. Seguir o tempo do Congresso seria ceder demais e a toda semana ficar ali com o guichê aberto para ter que resolver tarefas e demandas desse tido centrão. Então, o presidente da República, com todo esse atraso, com toda essa pressão, para o bem ou para o mal, também conseguiu ditar o ritmo da sua reforma ministerial. Nesta semana, com o retorno de Lula a Brasília, ele que já está por aqui na capital federal, ele vai fazer as últimas reuniões, as últimas costuras, porque os nomes os lugares, é Lula quem vai decidir e está decidindo a partir dessa articulação com quem hoje está na cadeira.